expectativa, porque hoje é o culto da fé, né? E a gente sabe que é muito importante na nossa vida cristã a gente ter fé, né? Não é à toa que lá na Bíblia diz que se tiver uma fé tão pequena, a gente consegue fazer grandes coisas. Então Jesus, ele já sabia que se você tivesse fé, você ia alcançar coisas inimagináveis, coisas que você nem imagina, mas tudo em Deus, amém? Só que quando a gente fala sobre fé, né, tem algo sobre fé muito importante, porque a fé é a certeza das coisas que você ainda não está vendo, né? Você ainda não está vendo, não tem muita certeza, e aí com isso, uma das coisas que vai acontecer é você ter que esperar, né não? Quem aqui gosta de esperar? Ninguém, tenho certeza, né? Quando o pessoal pede lá a comprinha da Shopee, toda hora fica lá olhando, tá para chegar, ó o itinerário aqui, tá para chegar. Assim como também na nossa vida cristã, também a gente às vezes não gosta de esperar, né? Tem até um projeto, né, de outras igrejas que eu escolhi esperar, né? Mas muitos acabam burlando essas etapas de esperar a resposta vinda diretamente de Deus, amém? Então, justamente nesse ponto, aguardar é que não compreendemos quando a promessa de Deus parece algumas vezes tão demorada, né? Às vezes a gente crê muito em Deus, mas parece que a bênção dele está demorando demais para acontecer. Poxa, eu confio tanto em Deus, eu tenho buscado tanto a Deus, mas parece que essa promessa que ele confiou em meu coração, parece que não está acontecendo na minha vida. Poxa, eu estou indo para a igreja, eu estou indo para a célula, eu estou fazendo isso, estou fazendo aquilo outro, mas a promessa ainda não chega, né? E é justamente nesse aguardar, nesse esperar, que a gente deve prevalecer com essa fé tão genuína. E eu queria que abrisse para mim lá em Hebreus 11:1, por favor. Hebreus 11:1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Amém? Então aqui está falando de fé e esperar. Então praticamente que andam juntas. Se você tem fé, você deve o quê? Esperar em Deus. Tudo aquilo que Ele já derramou para a sua vida vai acontecer. Jefferson, é no meu tempo? Obviamente que não. Claro que é no tempo de Deus que vai acontecer isso. Amém? Então, em alguns momentos na nossa vida, ou no passado, ou mesmo até hoje, eu tenho certeza que em algum momento você já deve ter se perguntado, por que que Deus está fazendo eu esperar por isso? Né? Por que que Deus está fazendo eu esperar por essa bênção? Por que que Deus está fazendo eu esperar por esse milagre? Seja no passado, seja até mesmo hoje em dia. Por que que Deus está fazendo eu esperar e acontecer alguma coisa em minha vida? E quando nos questionamos em relação a isso, nós tiramos os nossos olhos de Deus e passamos a olhar o quê? Ao nosso redor. Nós passamos a olhar para a vida das pessoas e não para Deus. E quando a gente começa a olhar para a vida das pessoas, o que que às vezes acontece? Você vai começar a questionar Deus. O que que é esse questionamento? Já pensou, você está aqui na igreja pedindo tanto uma bênção, vamos supor, pedir que estou há um tempão na igreja, peço um carro. Ah, Deus, eu queria que um carro vai abençoar demais, vou poder buscar os irmãos e tudo mais. Aí um dia desses chega um irmão na igreja, aceitou Jesus, demorou uma semana, olha, o irmão já está de carro novo. E aí automaticamente a nossa ação humana, rapaz, por que eu estou há tanto tempo pedindo um carro e não veio? O irmão acabou de aceitar Jesus aqui e já recebeu essa bênção. E o pior acontece, é quando não é nem cristão, é quando alguém de fora, né, que você está querendo tanto uma bênção, e aí olha alguém que muitas das vezes não acredita em Deus, que só vive em festas, que só vive bebendo, que só vive fazendo coisas erradas, e o que você tanto pede a Deus, peço tanto emprego, não demora muito, fulano de tal está lá na porta do bar conversando e bebendo, conseguiu emprego. E você que está todo dia indo na igreja pedindo esse emprego a Deus e no momento não chegou. E aí você novamente vai se questionar, né? Então a nossa ação humana é justamente de muitos momentos questionar a Deus, porque a gente para de olhar para Ele e começa a olhar para a vida das pessoas. E a gente aqui na igreja, os pastores, a nossa própria igreja, ela tem pregado a graça. É por mérito nosso? Claro que não, é por mérito daquele que já morreu na cruz por cada um de nós. Então a gente não deve estar se preocupando com a vida dos outros, a bênção que Deus derramou na vida de outras pessoas, porque na certeza do tempo certo, a bênção de Deus vai alcançar a nossa vida, amém? Então a gente fica se questionando, o que há de errado comigo? Será que o problema realmente sou eu? E aí quando a gente fica nesses questionamentos, se o problema sou eu, a gente traz para a nossa vida a tal da justiça própria, né?
poxa, é porque eu faço isso, eu não faço aquilo, é por isso, é que aquilo outro, e não é isso que Deus quer para nossas vidas. Ele quer que a gente, de fato, exerça a graça o tempo inteiro. Entenda da graça do início ao fim, não é pela metade a graça. Deus não entregou seu único filho só uma parte dele, não, ele entregou 100% do seu filho naquela cruz. Então a graça também ela é 100% em nossas vidas, ela não é pela metade. Então, falando justamente nesses momentos de esperar, que eu trouxe aqui 3 exemplos de momentos que pessoas esperaram agir de Deus e perceberam que não é simplesmente cumprir o propósito, tem um objetivo ainda por trás desse propósito. E um dos primeiros exemplos é a ressurreição de Lázaro. Pode colocar aí para mim em João 11:3. Diz o seguinte: mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele quem amas. Então a gente sabe que Jesus ele ama a todos, né não? Mas eu tenho certeza que particularmente ele gostava de alguns, amava mais a uns. E como aqui é citado, Lázaro, ele estava enfermo, aquele que Jesus amava. E o que fizeram? Foram correndo para avisar Jesus que aquela pessoa que ele amava estava doente, estava enfermo. E automaticamente, o que a gente associa quando a gente ama alguém, se alguém está precisando de alguma coisa? Você vai lá correndo, né não? Poxa, se fulano de tal está por alguma enfermidade, está passando dificuldade, eu amo essa pessoa, gosto demais dela, o que eu vou fazer? Vou correndo até chegar onde é ela. Só que o que Jesus fez? Ele saiu correndo? Não. Ele esperou, né? Então, Jesus, ele particularmente amava a Lázaro. Ele amava estar na casa de Lázaro, com Maria, com Marta, mas mesmo assim o que ele fez? Ele esperou. Então, ele esperou pelo menos 2 dias até ir de encontro a Lázaro. E quando a gente fala sobre ir de encontro a alguém, a gente sabe que Cristo habita dentro de nós, amém? Cristo não habita dentro de você? Mas lá em Efésios 3,17, Paulo ele diz um detalhe um pouco a mais em relação a Cristo morar dentro de você. Coloca aí para mim, Efésios 3,17. Como diz pastor Ronildo, só a parte A, tá bom? E assim habite Cristo no vosso coração pela misericórdia, né? Então, bora lá, Cristo está habitando dentro de vocês. Então, Cristo, habite Cristo no nosso coração pela... Agora sim, até me arrepiei aqui. Então, o que mais interessa a Deus, o que mais interessa a Cristo, que a gente guarde Ele dentro do coração através da fé. Então, a fé ela é essencial na nossa vida, né não? E muitos momentos a gente passa por alguns apertos. Um momento como esse, eu tenho certeza que quando elas foram correndo para falar com Jesus, a fé delas estava onde? Em Jesus, né não? Eu tenho certeza, porque Ele podia curar o irmão dela. Só que Jesus, ele esperou. Ele esperou 2 dias para ir ao encontro. E isso até confunde às vezes a gente. Porque esse Jesus, que amava ele, esperou. E às vezes a gente quer o quê? Acelerar o processo das coisas. Então, mesmo amando, Jesus, ele demorou 2 dias, né? E nesses 2 dias, havia um propósito estipulado para que essa demora acontecesse. Abre para mim aí em João 11, do 4 ao 6, por favor. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Então, como eu comentei, né, Jesus ele esperou um certo tempo, esperou esses 2 dias para ir de encontro a Lázaro. Mas toda vez que Jesus ele espera ou demora, tem um propósito para isso acontecer. Não é dizer que Deus, o Jesus, não está mais amando Lázaro, não amava a família dele. Tinha um propósito para que aquela demora acontecesse. Porque não é como eu falei no início, não é somente a propósito chegar, não é o resultado, o objetivo chegar. Com base naquele objetivo, tem algo muito maior e mais sobrenatural para acontecer com base nisso. E um dos propósitos, né, que tinha, é justamente pelo fato de que, abre lá para mim em João 11, 25. Isso. Então,
esse propósito que Jesus estava querendo tratar, ele queria que, além do milagre acontecer, da cura de Lázaro, né, da ressurreição de Lázaro, o que ele queria? Ele queria trazer revelação à vida daquelas pessoas. Uma revelação que eles não tinham vivido em nenhum momento. Que revelação foi essa? É justamente, disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a... Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Naquele momento, ninguém tinha uma ideia dessa, ninguém tinha uma revelação como essa. Que Cristo, ele era a própria ressurreição e ele era a própria vida. Então, ninguém tinha essa revelação. Por isso, que quando ele levou esse propósito, esse objetivo para a vida de Lázaro, ele queria que toda a família tivesse essa revelação. Que ele é a ressurreição, que ele é a vida. Para que nenhuma pessoa fique se preocupando com a morte. Porque ainda que morra, viverá. Amém? Então, um exemplo que a gente pode citar em relação a isso é o exemplo de Maria Madalena. Maria Madalena, ela foi ao sepulcro porque ela amava Jesus, mas ali ela não tinha a revelação, porque quando ela chegou lá no sepulcro, ela encontrou Jesus? Não, porque ele é a ressurreição, ele já estava vivo, ressurreto. Então, isso daí faltou nesse momento para a vida de Maria Madalena, porque ela não tinha essa mesma experiência com Deus, ela não tinha essa revelação com ele, que justamente a família de Lázaro tinha. Então, não era simplesmente cumprir um propósito, cumprir uma meta. Ele queria que todos aqueles vissem essa revelação de Deus na vida deles. Amém? Então, se Jesus tivesse ido curar Lázaro enquanto estava doente, teria sido maravilhoso. Amém? Com certeza. Se ele tivesse ido lá curar Lázaro quando ele estava doente, teria sido uma bênção. Mas só o que ele fez? Mas ele ressuscitou Lázaro depois de 4 dias. Isso não é mais maravilhoso ainda, né? Então, essa é a revelação de Deus para nossas vidas, através da vida de Lázaro. Porque ele esperou o momento certo, para que o propósito na vida dele se cumprisse, mas que aquela geração pudesse ter uma revelação da palavra de Deus. Revelação essa que Jesus, ele é a ressurreição e ele é a vida. Amém? Então, certamente, nós não compreendemos as circunstâncias, mas, assim como ele amava Lázaro, ele também nos ama, amém? E nós precisamos crer em fé, que a promessa dele será cumprida em nossa vida, amém? Então, quando essa promessa cumprir na nossa vida, vai ser uma bênção, amém? Mas a glória de Deus, a revelação que ele quer trazer para a sua vida, é ainda maior do que o que você pode imaginar, amém? Então, outro exemplo que eu também trago é sobre Abraão. Não tem como falar sobre espera e não citar o exemplo de Abraão. Esse daí esperou com vontade, né? Então, abre para mim lá em Gênesis 12:1, por favor. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Amém? Então, Deus afirmou que ele seria uma grande nação. Mas nós não podemos ter uma grande nação sem uma posteridade. E nesse momento, Abraão não tinha nenhum filho. Amém? Então, nesse momento, Abraão não tinha filho nenhum. Então, como é que Deus está prometendo para ele dar uma nação, sendo que ele não tem filho nenhum para dar continuidade a essa nação que vai estar formada? Então, daí é justamente o exemplo de que Deus, ele queria sim cumprir um propósito na vida de Abraão, mas ele também queria gerar uma revelação na vida dele. Amém? E nesse tempo, Abraão, ele tinha por volta de 75 anos e Sara 65 anos. Então, biologicamente, a gente já sabe que é muito difícil terem filhos. Mas mesmo assim permitiram que receberam cada vez mais aquela promessa e começavam a aplicar. Só que no meio do caminho, né, a gente sabe que Abraão, ele acabou atropelando algumas etapas, né, como diz justamente no próprio versículo. Ele diz o quê? Ele diz que sai da tua terra, da tua parentela, sai da tua família e vai para onde eu vou te mostrar. Só que na metade aí do caminho, Abraão, ele percebeu que estava ficando cada vez mais difícil alcançar essa realidade. Por quê? E nesse caminho, também o que acontecia bastante? Abraão, a gente sabe que ele era um homem representado ali, mas e Sara?
Já pensou a vida de Sara? A gente sabe que as mulheres, querendo ou não, são mais sensíveis. Imagine ela sabendo que era ela que tinha que gerar um filho para dar continuidade àquela nação. E ela já via que a idade estava avançando, e eu tenho certeza que no caso de Abraão, ele esperou 24 anos. Nesses 24 anos, quantas e quantas mulheres Sara não viu engravidando, tendo filho. Então imagina a dificuldade que era para ela, tá vendo que tantas pessoas recebiam a bênção, Deus prometeu aquela bênção para ela, para o marido dela, e não estava acontecendo. Imagine quantas vezes ela ficou se perguntando, por que com a gente? Por que isso acontece em nossa vida? Será que há algo de errado conosco? Então o diabo ele vai procurar sempre transformar o tempo de espera em tempos de questionamentos. Que tipo de questionamentos? Que você não recebeu a sua bênção ainda porque tem algo de errado na tua vida. Então, querendo ou não, o inimigo às vezes vai atacar a nossa vida falando isso. Tu ainda não recebeu a bênção porque tem algo de errado na tua vida. E ele vai tentar colocar isso na sua mente. E se a gente deixar de olhar para Deus e começar a olhar para a realidade, você vai começar a ficar cada vez mais preocupado com isso. Eu estava até falando para a Laine, quando eu estava estudando a palavra, eu disse, eu estou até achando estranho, que eu estou tranquilo. Aí quando eu chego aqui na porta, todo mundo já começa, tu que vai pregar? Eu já comecei a bater o desespero. Porque eu comecei a olhar, parei de olhar para Deus, comecei a olhar para as pessoas questionando, o desespero já começou a bater. Então isso também acontece nas nossas vidas, quando a gente para de olhar para Deus e começa a olhar para a realidade das pessoas. Então com certeza esse foi um tipo de questionamento, que tinha algo de errado na sua vida. Ou um outro exemplo, algum pecado que tu está cometendo ou que está te impedindo de alcançar esse propósito, que está impedindo de você alcançar essa meta na tua vida, e vai colocando mais empecilhos, como por exemplo, você deixou de fazer a vontade de Deus em alguma área. Eu ajudava tanto nisso, ajudava tanto naquilo, e parece que quando eu saí disso, pronto, Deus me castigou, me dando cada vez mais um tempo de espera para a minha bênção chegar. E sendo que não é isso, e não é dessa forma que Deus age em nossas vidas. E quando a gente acaba tirando a justiça própria, começa a perceber, rapaz, eu acho que o erro não é meu. Então você vai olhar para o quê? Às vezes para o marido, vai olhar para a esposa, vai olhar para alguém que está ao teu redor, que é aquele que é o culpado da tua bênção não chegar. E é isso que o inimigo quer colocar na nossa vida. Ele às vezes tenta colocar que nas pessoas é o erro ou o que vai dificultar a promessa ser cumprida. Só que quando nós aceitamos essa ou outras acusações, nós afundamos em dois problemas. Um deles é a autopiedade, o que é, meu Deus, eu sou tão coitadinho, né? Poxa, as coisas só acontecem comigo. Poxa, por que comigo, né, Deus? Eu sou tão bom. E ficar com essa autopiedade. Ou quando não, um dos que é ainda piores, a incredulidade, que é você praticamente não acreditar mais que aquela promessa vai se cumprir. Quantas e quantas vezes na nossa vida, quando Deus coloca uma promessa e você está vendo que está passando tanto tempo, que você, rapaz, isso daqui já não é para mim. E isso daqui já não é mais a promessa de Deus para a minha vida. Isso daqui deve ser para outra pessoa que Deus acho que confundiu, eu passei no meio, eu recebi aquilo e achei que era para mim. Mas não era para mim. Sendo que o que Deus promete, Ele cumpre. Amém? Então, quando nós temos isso em nosso coração, nós ouvimos mais um mérito e não a graça. É por isso que a gente, todo domingo, os pastores estão falando o quê? A graça. Não é sacrifício, não é erro, não é pecado, não é condenação, não é nada disso que vai impedir com que você alcance o seu objetivo em Deus. Amém? Então, quando Deus ele chamou Abraão, ele deu determinadas ordens, mas Abraão agiu de forma contrária, como por exemplo, sair da sua família. Aí o que ele fez? Ló estava passando por lá, ei Ló, bora bem ali comigo. Ele está dizendo, deixa a tua família, ele já foi trazendo Ló com ele. Quando não, ir para a terra que eu vou te mostrar, Deus estava lá direcionando, vai para a terra que eu estou te mostrando. Aí está lá, está indo, aí ele está vendo que, bem ali o pessoal está passando fome, vou para ali. Ou seja, está começando a ter atitudes contrárias para aquela que Deus tinha realmente determinado sobre a vida dele. E além disso, depois de todas essas consequências, foi lá, mentiu para o rei, mentiu para Faraó, mentiu também para Abimeleque em relação a Sara, dizendo que ela era apenas a sua irmã. E no final ela era a sua esposa. Então isso foi trazendo o quê? Consequências para ambos, tanto para Faraó quanto também para Abimeleque. E quando se trata de Abimeleque, o que Deus fez como uma forma de estar punindo aquela situação que aconteceu? Ele fez com que tanto a esposa quanto todas as servas não pudessem ter nenhum
filho. Então aquela dali foi a forma que Deus ele acabou fazendo com que aquela atitude de Abraão errada gerou esse tipo de realidade na vida deles. Só que com o passar do tempo, Abraão, vendo aquela aflição, vendo que Abimeleque realmente não tinha culpa do que estava acontecendo, né, que as servas também não tinham culpa, o que ele foi? Ele começou a orar para que as mulheres que não pudessem ter filho, tivessem filho, que está lá em Gênesis, está lá em Gênesis, claro, 20, 17, abre para mim aí, por favor, Gênesis 20, 17. E orando Abraão, sarou Deus Abimeleque, sua mulher e suas servas, de sorte que elas pudessem ter filhos. Então aqui deixa muito claro aquilo que Deus ele fala sobre nossas vidas em relação à fé. Abraão nesse momento e Sara não tinha filho nenhum. Então, ao invés dele continuar a oração dele, pedindo para que a esposa dele tivesse filhos, o que ele foi lá e orou? Para que outras mulheres pudessem ter filhos. Então, é muito difícil a gente entender como Deus age na nossa vida. Mas quando Ele quer que a gente haja com fé, não vai ter como entender. É simplesmente agir. E quando você age, você vai viver o sobrenatural de Deus. E o que foi que Deus fez? Deus foi lá e sarou. E deu a possibilidade de tanto Abimeleque, sua mulher e suas servas que pudessem ter filhos. E muitas vezes o inimigo ele quer que a gente se sinta como às vezes hipócrita. Mas por que hipócrita, Jéssica? Uma palavra dessa tão pesada. Imagine você, chega aqui, fulano de tal, eu estou desempregado. Chega outra pessoa perto de mim, Jéssica, ora para mim por um emprego. Aí a pessoa vai dizer que qualquer pessoa ali pode orar por ele, menos ele. Por quê? Porque ele vai olhar para si e vai ver, eu estou desempregado, eu não posso orar para o outro desempregado, buscando emprego. Porque nem eu tenho aquilo que eu quero que você receba como bênção, como é que eu vou orar para você? Mas o que a gente falou no início sobre fé? A fé é a certeza das coisas que você não está vendo. Mas na vida da outra pessoa você pode ver isso. E quando você abençoa a vida da outra pessoa, orando para que ela tenha o que nem você ainda tem, isso é o quê? Fé. Não é não? Você está orando para isso. Jefferson, eu estou aqui passando por uma enfermidade, né? E você também está passando por um momento de doença, e a pessoa quer que você ore sobre a vida dela. Ore, porque assim como Deus vai estar abençoando a tua vida para curar ela, Ele também vai estar o quê? Te curando. Então essa é a capacidade que Deus tem de agir em nossas vidas, né? Ele não quer que, o inimigo na verdade quer que a gente crie na nossa mente que a gente não tem capacidade de alcançar aquilo que ainda é propósito e ainda não chegou. Poxa, eu quero um emprego, ainda não chegou, mas eu posso orar para alguém que consiga um emprego. Eu estou passando por uma doença, por um momento difícil, mas eu posso orar para alguém ser curado e essa pessoa pode ser curada, porque não é por você, é por Deus, é através de Deus que Ele tem a capacidade de fazer isso em sua vida, amém? Então a sabedoria de Deus em relação a isso, é que se você ainda não tem a sua bênção, encontre alguém necessitado em relação a isso, porque você vai ver o que é exercer a fé. É você realmente orar por alguém que você, nesse momento, está vivenciando a mesma realidade dela e que você não se sente capaz. Mas não é você que vai se sentir capaz, é Deus quem vai te capacitar em prol daquilo. Amém? Então, Deus ele esperou até Abraão não poder ter filhos nenhum em relação à idade, né? Para que quando Isaac viesse, toda a glória fosse dada somente para Deus. Então aqui deixa claro mais um momento em que há revelação. Que revelação é essa? O propósito era que ele conseguisse uma nação, mas além de conseguir essa nação se iniciou para aquele que toda a honra e toda a glória foi dada somente para Deus, porque ele passou por um processo tão longo, mas esse processo foi necessário para que quando ele chegasse à bênção, quando ele conseguisse ter Isaac, aquela bênção para a honra e glória do Senhor fosse somente para ele, amém? Então esse daqui é mais um dos exemplos que esperar é necessário, e aqui ele cita vários exemplos de caminhos errados que Abraão seguiu, e foi impedimento para Abraão conseguir a sua bênção? Não foi. Ele somente demorou, ele somente esperou, porque querendo ou não essas decisões foram acontecendo erradas. Mas Deus, se tem uma promessa, Ele cumpre. Eu não sei se você veio com alguma promessa lá de fora que acha que na sua vida não vai se cumprir. Mas hoje é um culto de fé. Tenha fé que essa promessa que Deus já colocou em sua vida vai se cumprir. As circunstâncias vão surgir. Circunstâncias por quê? Porque Jesus ele disse, no mundo vai ter aflições, mas tem que ter bom ânimo, porque se Ele venceu o mundo, cada um de nós também podemos vencer, amém? E aí, dando continuidade, um outro exemplo, o pedido de Daniel.
Abre para mim em Daniel 10, 12, por favor. Então me disse, não temais, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Então, a gente sabe que na história de Daniel, ele estava pedindo para que Deus ele intercedesse pela vida do povo. Só que o que acontece? A gente sabe que a gente vive num momento natural, mas a gente também sabe que existe um ambiente espiritual. Existem batalhas espirituais que acontecem em nossa vida que nós não percebemos, nós não notamos. Recentemente a gente foi para o encontro com Deus. O que geralmente a gente faz bastante antes de um encontro? A gente tem que interceder, porque é literalmente uma batalha espiritual. É como eu falava para o pessoal da célula, gente, vocês estão tudo tranquilos antes de ir para o encontro. Na semana do encontro vocês vão ver como tudo vai estar um desastre na vida de vocês. Mas isso não é porque Deus ele não quer que você tenha encontro com Ele. É o inimigo tentando agir para que você não tenha um encontro face a face com Deus. E de fato todos eles falavam, Jefferson, eu estou gripado, Jefferson, eu acho que eu não vou, Jefferson isso, Jefferson aquilo outro. E eu só repreendendo. Porque existem batalhas espirituais que a gente não vê, mas elas acontecem na nossa vida. E a gente só vence uma batalha espiritual através de oração. Por isso que a intercessão é tão importante quando a gente antecede algum encontro, né? E não para a intercessão em nenhum momento, né, não, Luana? Luana sabe que a intercessão, Leliane sabe que a intercessão não para em momento nenhum. Né? Por quê? Porque é uma batalha espiritual que a gente não vê, mas a gente já declara que a vitória já é de Deus e que todas as crianças realmente tiveram encontro com Deus, né? E toda vez em nossas vidas a gente pode passar por batalhas espirituais que não percebemos. Nesse caso de Daniel, ele estava orando há 21 dias, só que esses 21 dias fazem com que ele estava imaginando que Deus não estava o ouvindo. E o que o anjo disse para ele? Desde o primeiro dia que você abriu sua boca para falar com Deus, ele já tinha te ouvido. Só que o que aconteceu? Esse ambiente espiritual estava impedindo com que a resposta dele chegasse a Daniel. E Deus ele pegou e mandou um anjo para realmente falar com ele. Não vai ter mais nenhum impedimento espiritual. O inimigo não vai mais agir, não vai ter nenhuma mais ação maligna na tua vida. O que vai prevalecer é a minha vontade. E a vontade de Deus, através da vida de Daniel, se prevaleceu e alcançou o objetivo. Então, o problema aqui foi que ações malignas que nós não vemos, nós não percebemos, impediram Daniel de receber a resposta. Então, por isso, nós precisamos continuar orando e crendo na promessa de Deus. Porque, como eu falei, se Deus ele tem uma promessa na sua vida, nunca perca ela de vista, porque ela vai se cumprir. E na hora que ela se cumprir, não é você achando que não, eu acho que naquele momento ali a minha promessa vai se cumprir. É quando você nem imagina. Porque quando você nem imaginar, aí sim que ainda mais toda a honra e toda a glória vai ser dada a Ele. Amém? E aí abre para mim, por favor, aí em Lucas 18, por favor. Lucas 18, 7, desculpa. Lucas 18, 7. E não fará Deus justiça aos teus escolhidos que a Ele clama dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los. Coloca o próximo. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra. Então aqui ele deixa claro que Deus, mesmo que aparentemente demore para a sua bênção chegar, creia que ela vai chegar. Nunca pense que Deus está impedindo alguma coisa acontecer na sua vida, que algum pecado, que alguma condenação, que algo de ruim está te pedindo, que às vezes é o meu marido que não aceitou Jesus, é minha esposa, é meu pai, é minha mãe. Nada disso é impedimento para você alcançar a glória de Deus. Eu citei aqui já 3 exemplos que justamente mencionaram isso. Passaram por muitas dificuldades, mas a promessa de Deus na hora certa se cumpriu, né? Abraão demorou aí os 24 anos, mas a promessa de Deus se cumpriu. E eu tenho certeza que dentro dele ele pôde perceber que aquela era a hora da promessa dele se cumprir. Amém? Então há momentos que a nossa paciência e também a nossa perseverança se torna a maior expressão de fé.
Então, ter paciência e perseverar no Senhor é uma das maiores expressões de fé da nossa vida, porque esperar no Senhor é difícil, não é dizer que é tão fácil não, porque às vezes a nossa própria ação humana, ela quer agir, ela quer atuar, não, eu acho que dá para me ajudar Deus aqui, ó, vou dar uma ajudadinha nele aqui, vou burlar algumas coisas, mas não é isso que, não é dessa forma que funciona. Todos que burlaram o que Deus já tinha decretado, demoraram para alcançar a sua bênção, e não é isso que Deus quer, Ele já tem a bênção para você receber. Então, burlar, atrair coisas erradas, né, você deixar de orar, como por exemplo, Daniel, nesses 21 dias, ele tinha esse propósito, e muitas vezes a gente já orou por um propósito por várias vezes, não é mesmo? Tenho certeza que muitas vezes você já orou por um determinado propósito, que parece que Deus não está te ouvindo, né? E ele continuou o quê? Na mesma oração, no mesmo pedido. Ele poderia muito mais o quê? Ter desistido. Já faz 21 dias aqui que eu estou pedindo incessantemente uma coisa para Deus, e ele não faz. Eu acho que não é da vontade dele, e Deus ele já tinha esse objetivo desde o primeiro dia em que ele teve. Então Deus ele quer operar inúmeros milagres, basta que você de fato confie nele, amém? E eu queria, o vídeo está aí? Eu queria que vocês eu costumo dizer para o pessoal da célula, que eu gosto muito de olhar uma plataforma de streaming chamada TikTok, né? E aí nesse TikTok eu estava vendo uns vídeos, né? Fico olhando vários vídeos, e esse vídeo de um milagre, não sei quem já assistiu, me chamou muita atenção, né? Eu queria que vocês olhassem esse vídeo aí agora. Amém. Quem pode dar uma salva de palmas aí, Senhor? Então aí é a prova de como Deus age, né? Eu tenho certeza que essa mãe, a gente sabe que a tecnologia, né? Toda vez ela já sabia que eu acho que o filho dela ia vir com esse problema, né? E eu acho que desde esse momento ela perguntava para Deus, por quê, né, aqui comigo? Né? A gente se emociona porque quando a gente fala sobre milagres de Deus, a gente acha que o milagre só acontece uma vez, passa 10 anos outras vezes, sendo que muitos milagres podem acontecer todos os dias. Basta ter o quê? Fé. Essa mãe, eu tenho certeza que esse pai teve muita fé. Eles viram que o filho deles iam ter essa deformidade, mas eles agiram com fé, né? Eu tenho certeza que mesmo durante ela criança ter nascido, o que ela fez? Ela continuou perseverando em oração. E quando ela perseverou em oração, ela ouviu Deus falar, como vocês ouviram aí. Ela disse que Deus falou que ia chamar ela à frente e que ia dar o milagre que tanto ela pediu.
Então, eu tenho certeza que por muitos anos, ou por muitos meses da sua vida, ela ficou pensando nisso. Por que a minha promessa está parecendo que está vindo imperfeita? Sendo que tinha um momento certo da promessa de Deus acontecer na vida dela. Então, eu não sei qual é o motivo, qual é o milagre que você ainda tem para acontecer na sua vida. Mas tenha certeza que esse milagre vai acontecer. Porque você é filho amado de Deus. Eu dei aqui vários exemplos de pessoas que esperaram em Deus e o milagre aconteceu. Você é amado dele. Não é nada de ruim que aconteça na sua vida que vai impedir com que esse milagre aconteça. Você tem que estar sensível ao que Deus fala ao teu coração, porque na hora dessa sensibilidade que Deus fala ao teu coração, é aí a hora que ele vai agir de maneira sobrenatural. Ele poderia muito ter agido ainda no ventre da mãe dele, né? No ventre da mãe ele já poderia ter sarado essa criança, curado ela dessa enfermidade, mas eu tenho certeza que nesse momento aqui aconteceu porque mais pessoas precisavam crer que milagres podem acontecer se nós tivermos fé, amém? Então, nós temos fé, nós temos cada vez mais que estar exercendo isso, porque nós não temos como entender o porquê que Deus, Ele age às vezes de uma forma demorada em nossas vidas, mas nós podemos descansar na fidelidade e na graça de Deus, porque nosso Pai ama a cada um de nós, e é esse amor que vai fazer com que bênçãos sem medidas estejam sobre nossas vidas, amém? Então, se você tem essa certeza e essa fé, se põe de pé, por favor. Queria chamar o Ministério de Louvor. Então, que realmente nesse momento, né, a gente possa refletir, né? Que você possa, lá no íntimo de você, qual é a promessa que Deus falou com você? Se essa promessa já se cumpriu, amém na sua vida. Mas se ainda não se cumpriu, amém também, porque há um propósito para ela ser cumprida no tempo de Deus, né? Eu não sei qual é a promessa, eu não sei qual é o milagre, qual é a bênção que você tanto almeja, mas pode ter certeza que essa bênção já tem um dia certo para acontecer na sua vida, né? Seja uma porta de emprego, seja às vezes a cura de uma doença, seja através de encontrar uma revelação de Deus para a sua família, seja para o seu marido, seja para a sua esposa, para algum familiar seu, independente do que seja, nós servimos a um Deus que pode todas as coisas, e todas as coisas é realmente tudo, não há limitação